é que o homem se esquece de que um dia ele vai fazer o quê? Morrer. E que depois da morte vem o quê? O juízo. E ninguém vai poder escapar desse juízo. A posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. A morte vem a todas as pessoas. Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Vem para o rico, vem para o pobre, vem para o doutor, vem para o analfabeto, vem para o religioso, vem para o não religioso, vem para o velho, vem para o jovem, vem para a criança, vem para todos. Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. As pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. O inferno nivela da realidade a justiça de Deus, porque o que o homem semear, também ele ceifará. Se a justiça não for feita aqui, e muitas vezes não o é, certamente o será no tribunal de Deus. Mas jamais poderão escapar da justiça e do tribunal de Deus. Sofrimento do inferno, como é que é? O que é que vocês acham que vai ser o maior sofrimento do inferno? A Bíblia diz que Deus é a fonte da vida. Que ter comunhão com Deus é a essência da vida, é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Sabe o que vai ser o inferno? Banido para sempre da presença de Deus. Essa é a dura realidade do inferno. Banido para sempre. E a Escritura então vai descrever o inferno da seguinte maneira. Lá em Isaías 57, 21 diz que não há paz para os ímpios. Lá em Daniel 12, 2 diz que serão despertados para a vergonha e para o horror eterno. Lá em Marcos 9, 48 diz que o inferno é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Lá em Mateus 13, 42 diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 22, 13 serão lançados nas trevas exteriores. Em Lucas 16, 23, 24, o texto lido, serão atormentados em chamas. E Apocalipse capítulo 14, 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Chama inextinguível, fogo que não se apaga, fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Lugar onde o bicho não deixa de roer, que o fogo não deixa de queimar, prisão, lugar de trevas eternas. Nem o mínimo consolo será dado, nenhum pedido será atendido, o clamor não será respondido. Agora não tem mais saída, não tem mais arrependimento, não tem mais mudança, não tem mais alteração desse quadro. O inferno é um lugar de onde não se pode sair, é prisão perpétua. Não tem chance de quê? De arrependimento no inferno. Por isso que a ideia de purgatório não tem amparo na Escritura. Ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Não tem alteração de situação depois da morte. Não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Nem habeas corpus. Prisão perpétua. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Olha o verso 27 comigo. Então replicou o pai: eu te imploro. Veja, você agora não pede mais, agora implora, porque implorar é um termo mais forte do que pedir. Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Não há chance de reverter a situação no inferno. O inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Olha comigo versos 27 e 28. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Por que você não fez enquanto era tempo? Você não amava seus irmãos? Você não cuidou deles? Você não falou disso para eles enquanto podia, enquanto você tinha oportunidade? Preste bem atenção, irmãos. Não há chance de você fazer o que você não está fazendo e precisa fazer porque você morrer. Acabou. Você tem que fazer alguma coisa pela sua família? Faça hoje. Você tem que falar de Jesus? Não adianta chorar no funeral. Faça hoje. Fale hoje. Mande uma carta, mande um e-mail, mande uma Bíblia, faça um telefonema, manda alguma coisa, peça alguém para ir lá, faça alguma coisa pela sua família enquanto você pode. Porque depois que você morrer, depois que alguém da sua família morrer, acabou a sua chance de ajudar. É o que o texto está dizendo. Agora você percebe uma coisa? Não tem ateu no inferno. Tem. O cara que nunca pensou em Deus começa a pensar. O cara que nunca pensou nem em salvação dele mesmo começa a preocupar com a salvação dos outros, mas não tem mais jeito. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia foi Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que você pode fugir do inferno.
escapar do inferno. Você não precisa ir para lá. E qual é a única condição de você não ir para lá? É você crer em Jesus. É você fugir da ira vindoura. É você se arrepender dos seus pecados. É você reconhecer que você é indigno, é pecador, e que a justiça de Deus exige a sua condenação. Porém, a graça de Deus providenciou um meio para você, a ponto de Deus pegar o seu filho, o seu amado, seu único filho, e dizer assim: vai lá, meu filho, morre por aquele que merece o inferno, morre no lugar dele, morre pelos pecados dele, carregue no seu corpo, sobre a cruz, todas as transgressões dele. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele levou sobre si o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele que era bendito eternamente, foi feito pecado por você e por mim. Ele que era exaltado e glorificado pelos anjos, foi feito maldição em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele bebeu aquele cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a sua e a minha cabeça. Ele morreu a nossa morte, para nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que nele crê não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. A Bíblia diz que aquele que nele crê tem a vida eterna. Agora, você pode receber dele o perdão, a vida eterna, a garantia de que a morte não mais dominará você, o juízo não mais terá na sua vida de condenação. Você passou da morte para a vida, você recebeu vida eterna, porque ele morreu a sua morte, ele pagou a sua dívida, e ele deu para você de graça a vida eterna. Seria a maior insanidade possível você ouvir uma mensagem tão grave quanto a realidade do inferno, tapar os seus ouvidos, fechar os seus olhos, endurecer o seu coração. É por isso que Hebreus pergunta assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora mesmo, entregue a sua vida a Cristo, fuja da ira vindoura, receba de graça o perdão, a vida eterna.